Oi pessoal, bem-vindos ao curso de Picate. Nesta sessão de hoje, uma sétima sessão, nós vamos estar falando sobre buscas. Então, o que é uma busca? Problemas implicam em realizar buscas. Essas buscas vão ter que ocorrer sobre uma estrutura de dados quaisquer, e as listas que nós vimos na sessão 6 são estruturas suficientes. Após feito isso, nós vamos apresentar um núcleo de um esquema de busca genérico e depois nós vamos desenvolver um exemplo com uma busca em particular. Obviamente, listas e recursividade tem que estar bem dominado por você neste momento. Noções de grafos, árvores, etc. Eu vou estar explicando ao longo dessa sessão, portanto, eventualmente pode ser um pouco cansativo para aqueles que conhecem esses conceitos. Solucionar problemas de um modo geral implica em você percorrer uma sucessão de estados e até que um determinado estado encontre seja uma ideia de uma solução. Aí você estabelece um caminho. Nesse momento, este caminho você tem descrito como chegar à solução do problema, encontrando esse estado em particular. Pode ter um ou mais. Grosseiramente, o que eu estou dizendo é que estados de um problema, quando você está resolvendo, você modela ele por estruturas abstratas, e essas estruturas abstratas você vai caminhando pelas entidades destas estruturas abstratas até encontrar um determinado elemento em particular. Pois problemas em geral apresentam uma conexão do que é um grafo, essas estruturas abstratas complexas, e realizar uma varredura nesse grafo. Então, esse grafo, a ideia é que nós vamos ter uma sistemática de percorrer eles, e essa sistemática, em geral, é uma estrutura em árvore. Vamos já ver isso em alguns momentos. Então, a ideia de percorrer nestas árvores é uma ideia de calcular sobre listas em Picate, que é uma estratégia boa a ser resolvido facilmente alguns problemas. Muito bem, vamos pegar aqui um problema motivacional, que é o ciclo euleriano. Então, a ideia é que tem uma ilha, aqui está a ilha, e tem dois rios que fazem essa formação aqui. Vem um rio A, um rio B. A ideia é que aqui eu tenho uma margem, aqui eu tenho outra margem, e aqui eu tenho duas ilhas. E aqui eu tenho algumas pontes, Então, isto na cidade de Königsberg. Então, a pergunta lá que tinha na época de Euler, era se eu poderia passar por todas essas pontes, uma única vez. Então, era um problema que intrigava, o pessoal, e Euler demonstrou que, dependendo do grafo, isto não seria possível. Bom, aqui tem basicamente a história, e esse problema ele é fácil de resolver, pois havia uma relação entre vértice e arestas aqui, que as arestas seriam esses pontos aqui de ligação entre uma ilha e uma margem. Então você poderia dizer que um caminho, algo que está ligando duas entidades, chama-se arestas, e uma determinada margem seria chamado de nó. Obviamente que todos esses conceitos vocês vão encontrar detalhadamente em um livro de estrutura de dados, Então, nesse momento, se alguém tiver dificuldade, faça uma pausa e vá para um livro de estrutura de dados. Muito bem. Continuando, a ideia um pouco diferente daquele caminho, mesmo que nós tivéssemos aqui a ideia da margem, as margens seriam os nós e as pontes seriam essas ligações que
são chamadas de arestas. Então vejam que aqui nós temos um conceito de grafo, é uma estrutura qualquer, onde esses nós aqui têm um determinado valor e eles apresentam uma relação com vizinhos seus imediatos. O que é um vizinho imediato? Este nó aqui em particular tem um vizinho imediato que é este, outro que é este, outro que é este e outro que é esse. Ou seja, ele tem 4 vizinhos, né? Já esse nó aqui tem 3 vizinhos. Há um outro problema, que é o problema que nós vamos desenvolver aqui, vamos implementar ao final dessa sessão, é conhecido como caminho hamiltoniano. O caminho hamiltoniano basicamente é, dado um determinado nó de partida, né, você percorrer todos os nós do grafo sem repetir um determinado nó e chegar num nó de destino. É claro que se esse nó de destino for o mesmo nó de partida, então vai se chamar de ciclo, mas nós não estamos aqui resolvendo o ciclo hamiltoniano. Esse problema, diferente do caminho euleriano, esse caminho hamiltoniano já é um problema difícil, ok? Então esse problema aqui na computação é o que nós chamamos, está dentro da classe dos problemas difíceis, né? São problemas exponenciais. Ao final desse curso, lá quando nós apresentarmos a sessão de programação por restrições, nós resolveremos esse mesmo problema, só que será o ciclo hamiltoniano, que é um conhecidíssimo problema NP, né? Então aqui nós temos o caminho hamiltoniano, que é partir de uma certa cidade, chegar a uma outra cidade, visitando todos os nós aqui do grafo uma única vez. Não pode repetir o nó. Muito bem. Então, dado esse problema, vamos agora argumentar alguns elementos que nós precisamos para elaborar o código desse problema. Muito bem. Então, aqui temos que origem e destino são diferentes, uma única vez, né? E esse aqui já é difícil. E nós vamos construir um algoritmo ao final dessa sessão, um algoritmo ingênuo, e ele vai funcionar muito bem. E a ideia é que eu espero que todos vocês entendam o nosso primeiro problema, por assim dizer, né? Que eu me propus a ensinar vocês a resolver problemas difíceis da área de computação. Então nós precisamos aqui alguns elementos rápidos que eu tratei de escrever. Então os problemas em geral, peguem problemas quaisquer, né? Eles podem ser vistos como fotografias instantâneas, que eles vão caminhando de estado para estados. Então esses estados são chamados discreto. Então toda essa nossa área aqui que nós estamos abordando dentro da área de IA, pesquisa operacional, modelagem matemática, combinatória, é o que nós estamos trabalhando com um domínio discreto. Perfeito? Bom, uma sucessão desses estados, eles compõem um caminho, do estado I a um caminho J. Então, para mudar esses estados, você tem que realizar uma ação. É a ideia da evolução, do encaminhamento do problema. E esses estados, que em geral é um só inicial, nós podemos ter estados intermediários e outros finais. Um ou mais finais, quer dizer, olha, o problema admite uma ou mais soluções. Muito bem. Essa sucessão entre um estado e outro é o que nós vamos chamar de que ele vai ter que ser realizado com uma operação, alguma coisa vai ter que provocar essa mudança de estado. Muito bem. Quando nós temos aqui uma solução válida, a gente diz assim, nós temos uma prova do problema. Então, com essa prova do problema, nós podemos verificar se ele atende os requisitos do problema ou não. Muito bem. Essencialmente, o que nós vamos fazer é varrer uma estrutura entre esses nós, de modo sistemático, a encontrar uma solução aceitável ou desejável, por assim dizer, num tempo aceitável, certo?
porque tem problemas que podem ficar muitos anos rodando até que venha uma resposta aceitável. E vamos utilizar, como nós já colocamos ali, tanto o problema do ciclo euleriano e do caminho hamiltoniano, caminho euleriano e caminho hamiltoniano. Então nós vamos começar com grafos mesmo, né? Essa é a ideia, que é uma estrutura complexa. Muito bem, agora vocês podem também pegar qualquer problema que venham em mente neste momento para cada um de vocês. Imagine um problema numa busca na web, como aos procedimentos de encadeamento por uma busca semântica de uma determinada palavra dentro do buscador do Google, uma atomicidade de transações, como ela se procede dentro de um banco de dados, a máquina de café, o carro autônomo, etc. Peguem aqui o problema de um robô que vai ter uma entrada e ele tem que encontrar uma determinada saída dentro de uma certa sala, e essa sala ele tem algum conhecimento sobre ela. Então, por exemplo, ele sabe que o ponto da entrada se liga com um nó, que seria o nó 7. O nó 7 pode se ligar com 8, o nó 7 se liga com o nó 1, o nó 1 se liga ou com 7 ou com 2 novamente, até que o nó 3 se chega numa saída 1. Vejam que nessa ideia o robô pode ficar aqui andando em ciclos aqui, ó, em torno dessa mesa, e pode ficar aqui infinitamente até acabar a bateria dele, né? Então, claro, isso aqui é um problema, a gente diz assim, de brincadeira, né? Mas a ideia que tem por trás é muito forte, que nós queremos o quê? Que ao momento que ele começar a repetir alguns estados desse, ele detecte um laço, um loop, por assim dizer, e ele faça novas escolhas até encontrar a saída 2. Perfeito? Então, uma estrutura como essa, ou de um outro problema como aqui nós estamos mencionando, você sempre tem um conceito. Olha, tem um estado inicial, você realiza uma ação ou uma operação, vai para um novo estado, realiza uma nova operação, vai para um novo estado, por exemplo, E4, realiza uma determinada operação, vai para o estado E7, realiza uma nova operação, vai para o estado E4, e de repente, e se ficasse aqui em loop, isso é possível. Então, um problema, ele vai apresentar um grafo dessa maneira aqui, certo? E este grafo vai crescendo de uma forma dinâmica para até em um determinado momento, até uma determinada combinação, você chegar num estado aqui, ó, com um círculozinho dentro dele e outro, que seria um estado final ou estado de interesse. Claro que para ele fazer todo esse encaminhamento, vai que esse nosso robô esteja viciado num ciclo. Então, por exemplo, E1 vai para E2, E2 vai para E4, E4 para E7, volta para E4, volta para E1 e fique aqui infinitamente. Então, isto pode acontecer, e a ideia é que nós vamos ter que delinear algumas estruturas que evitem essas ciclicidades dentro de um grafo. Então, esse grafo ele vai realizar uma busca. Então, essa busca ela tem que ser sistemática aqui dentro de uma estrutura complexa que vai crescendo, que vai diminuindo ao longo dessas operações ou ações que nós vamos estar fazendo. Muito bem. E essa estrutura aqui vai ter um formato depois de uma árvore. E como você está percorrendo aqui, ó, é como você estivesse percorrendo termos após termos. Ou seja, o que nós estamos processando aqui são listas, muitas listas dinâmicas, individualmente sendo criadas e destruídas ao longo desse processo. Ok? Muito bem. Em resumo, aquele gráfico que era um pouco rebuscado, cheio de flechas que vão, voltam e você realmente perde o controle, a ideia é que aqui só tenha flechas numa direção, embora alguns estados possam
ser atingíveis a partir de 2 ou mais estados. Então, por exemplo, um estado E1 vai para um E2, mas você não tem E2 voltando para E1, pois E1 já foi um estado visitado e conhecido. Quando chegar num estado E9, a ideia é que o sistema pare de realizar a busca, ou E9 pode ser alcançado por E5. Aqui, quando nós estamos fechando E5 para E9, o ideal era que E9 tivesse mais aqui à esquerda, ele pudesse ser repetido. Uma operação acertada poderia chegar logo no nó final. Enfim, de novo, a ideia é percorrer esses ramos destas árvores aqui, ó. Isso aqui é uma árvore, este é uma raiz, essa aqui é chamada de um nó raiz, onde se começa, e aqui são chamados de folhas ou nós terminais. Se esse nó terminal for de nosso interesse, a gente diz assim, opa, temos uma solução aqui, opa, temos um caminho aqui estabelecido, e esse caminho estabelecido dá exatamente um encaminhamento, um caminho de uma solução, certo? Então, eu escolhi o ciclo, o caminho hamiltoniano, porque ele monta internamente árvores como essa daqui para delinear uma estrutura em grafo. Então é o exercício que até eu vou deixar aqui ao final dessa sessão para vocês. Muito bem. Essas buscas, elas têm um núcleo, certo? Ou seja, buscas em geral, elas têm que ser sistemáticas e que elas andem para frente e que evitem os loops e evitem passar por estados já conhecidos ou estados proibidos. Nós escrevemos aqui uma ideia de um procedimento geral de busca. Prestem atenção na notação. Isso aqui agora já está num pseudocódigo já em Picate. Pseudo, ou seja, um quase código, um metacódigo lá. Então eu vou chamar assim, resolve um problema P. Perfeito? Esse problema P, ele vai ter um início. Então eu vou chamar um predicado aqui de início, que vão dar as condições de contorno ou de partida desse problema P. Feito isto, ele vai chamar o método de busca. Então ele vai ter que passar o nó de partida, certo? Ele vai ter que dizer assim, olha, eu vou começar com o nó de partida, então esse primeiro argumento sempre vai ter o estado corrente. Vou passar uma lista que vai ser a lista dos nós que eu vou estar visitando ao longo da minha busca. E aqui eu vou buscar a minha solução, vai ser a volta da minha solução quando busca tiver terminado. Quando é que busca vai terminar? Quando um desses estados aqui de dentro for um estado final. Então, basicamente, busca é assim. Há um estado corrente, há um caminho, esse P aqui, PET, certo? Deveria ter colocado a letra C, enfim, ficou PET de inglês. Ele vai retornar um P se S for o objetivo, ou seja, se o meu estado corrente ele tiver atingido o estado final, então pare. Quando ele parar, ele vai ter um casamento desta minha lista corrente com a minha solução. Nesse momento, o que vai acontecer? Volta o procedimento para cá, imprime a saída e pare o problema. E o backtracking, caso não seja o nó ao ser alcançado, o objetivo alcançado, o nó fim, o que vai acontecer? Eu venho para cá, o S, ó, ele foi chamado, aqui o nó de partida já estava na lista dele e P vai ser o nó do meu caminho em questão. Então, basicamente, eu sempre tenho assim, gerar um próximo estado a partir de quem? Do nó corrente. Verifica se esse nó que eu gerei, que se chama aqui next, do inglês next, se ele é um estado seguro. Olha, esse estado, ele efetivamente, o meu problema, ele aceita que ele seja gerado. Por exemplo, na máquina de café, você não vai poder ligar a máquina de café sem
o bule estar debaixo do pingador do café, certo? Então é uma restrição do problema. Então a gente pergunta assim, olha, esse nó aqui é viável nesse momento? Perfeito? Então é o que a gente chama de um predicado de verificar se o estado é válido ou não, se ele é seguro ou não, ou inseguro, por assim dizer. Outra coisa, uma vez que esse nó ele seja seguro, eu tenho que verificar se esse nó não está dentro da minha lista já visitada. Então, se falhar aqui, ele volta para cá para pegar um próximo estado. Então, tome backtracking nesse miolozinho aqui e tome um outro backtracking nesse miolo aqui. Então, ele vai ficar fazendo todas as tentativas neste pedacinho aqui, voltando cada vez que falhar. Muito bem, se não há loop, não traduzir aqui para laço, né? Se não há um laço, ou seja, este nó não está dentro de nó visitado, então avance. Avance como? O próximo nó corrente vai ser, ou seja, o nó que eu vinha corrente, ele vai ser atualizado para o próximo. E este nó próximo vai ser o novo cabeça da lista do meu caminho. Então eu basicamente, utilizando aqui o operador pipe, aqui, os 2 pontos aqui, ó, seria o nosso operador pipe, eu vou adicionar a cabeça da lista à lista corrente. E P continua sendo P. Perfeito? Então até a leitura, vejam que isso aqui segue o procedimento restrito da recursividade. Então vai haver uma recursividade enquanto as condições iniciais não forem satisfeitas. Quem são as condições iniciais? Chegar no estado final. Perfeito? E ele vai ficar aqui nesse miolo. Claro que essa parte aqui ou esta parte aqui pode ser estendida a outros predicados. Então esse núcleo ele é inspirador a outros esquemas de buscas. Então nós vamos utilizar ele em um problema em particular, ok? Rapidamente, ó, a questão do sem laço é verificar se ele não é, aqui é um not, se ele não é membro do que já visitou. O próximo estado aqui você vai pegar do problema, se é um estado seguro aqui, e sem laço é o mesmo que esse daqui. Início e objetivo é como você vai dar o nó de partida e como você vai dar um nó de chegada ou objetivo do problema. Muito bem. Nos encaminhando já para a parte final da aplicação, vamos pegar o mapa do norte de Santa Catarina, aqui mais especificamente do Vale, né? Estamos aqui na cidade de Joinville e vamos ter um viajante que vai sair aqui de manhã e ele vai pernoitar em Blumenau. Só que ele tem que passar em algumas cidades que ele deve visitar uma única vez. Perfeito? Muito bem. Então, as cidades que ele tem que visitar são essas daqui, em um dia só. Quem conhece a região, dá para fazer, saindo cedo aqui, dá para visitar todas essas cidades. Então, eu selecionei algumas estradas e algumas cidades daquele mapa original ali do Vale do Itajaí. Então nós temos aqui a cidade de Joinville, a cidade de São Bento, que fica aqui a 80 km, Jaraguá fica a 45, Blumenau a Jaraguá fica a outros 45, Brusque a Blumenau ficam 25 aproximadamente, Luiz Alves a Blumenau ficam outros 45, e aí vai, Joinville a Blumenau são 95, e assim. A ideia é sair de Joinville e chegar em Blumenau. Este é o problema. E ele vai ter que passar em cada uma dessas cidades aqui, chegando a Blumenau, uma única vez. Claro, como este grafo aqui ele é pequeno, né, a gente pode ver que vão existir muitas soluções possíveis. Perfeito? Então, mas eu quero uma solução apenas. Perfeito? Se não existir uma solução possível nesse grafo aqui, o teu algoritmo tem que resultar no. Se existir mais de uma, ele vai ter que apresentar todas. Essa é a ideia de quando se busca soluções de um problema. Entendido o problema,
Agora nós vamos partir passando alguns elementos que nós vamos fazer aqui, a modelagem do problema, por assim dizer. Então, nós vamos utilizar essas 7 cidades aqui pré-escolhidas, né? Nós vamos passar aqui utilizando aqui aquele meta predicado index, e eu já vou passar aqui as cidades como em formato de listas. Ó, então eu botei aqui de Brusque até Joinville. A ordem aqui não interessa, porque não é aqui que está definindo o grafo aqui em questão. Então vejam, ó, só tem um sinalzinho de menos, que é para pegar toda essa lista aqui de uma vez só. Então na hora que eu colocar lá o predicado listas, as cidades X, eu já venho com essa lista aqui de retorno. 2 cidades em particular que eu tenho que definir. Destino se chama Blumenau, também eu tenho que definir de novo pelo index Blumenau, ó, sinalzinho de menos, porque Blumenau me interessa, eu poderia trocar aqui esse destino. E a cidade de Joinville, a cidade de origem. Tem coisas que são óbvias, mas nós precisamos dizer. As estradas entre as cidades que definem o nosso mapa, elas têm que ser explícitas. Então, a forma mais simples, nesse momento, bendito, é a gente também utilizar um index aqui para a gente estabelecer esse mapa de nossa região. Então, eu vou dizer assim, há uma cidade, Joinville se liga a São Bento, Joinville se liga a Itajaí, Joinville se liga a Jaraguá, Joinville se liga a Luiz Alves. Então, há uma estrada bidirecional, ligando-se diretamente a Jaraguá, ligando diretamente a Luiz Alves, diretamente a Itajaí. Até poderia ter Joinville a Blumenau, mas perderia um pouco o interesse do problema. Muito bem. Não preciso dizer que Jaraguá se liga a Joinville, porque eu já disse que Joinville se liga a Jaraguá. Então, eu vou precisar... então aqui está o mapa, aqui está o grafo. Então todo o nosso mapa está estabelecido por essas conexões aqui, e aqui o nome dessas cidades são os nossos nós. As estradas, como elas são bidirecionais, eu digo assim, a cidade X, a cidade Y, então na outra direção isso aqui é verdadeiro, mas eu tenho que dizer isso num formato de regras. Depois, ó, move o nó X para Y, então esse move aqui, eu estou dizendo assim, olha, alguém vai sair de X e vai chegar em Y, se estiver um arco de X para Y. Muito bem, ó, vejam, X para Y. Aí ele vai lá, pesquisa na minha base não indexada se tem X para Y. Muito bem, mas só que X para Y, eu também tenho que dizer que X para Y é equivalente a Y para X. Então essa aqui é uma estratégia de dizer a bidirecionalidade. Muito bem, entendido o grafo. Agora nós vamos utilizar uma busca para encontrar um possível caminho desse roteiro que o nosso viajante vai fazer. Então nós vamos implementar aqui, a partir daquele núcleo geral, é um núcleo geral aquele lá que eu escrevi, a busca em profundidade, também conhecido como depth first, certo? Então é um mecanismo de busca simples, eficiente para alguns casos, muito eficiente para alguns casos, mas que você pode fazer muitas variações em torno dele. Então aqui está todo o miolo daquele núcleo lá de busca. Aqui basicamente está toda a solução do problema. Então aqui é o busca daquele algoritmo que havia sido mostrado lá anteriormente. Então, ó, eu botei busca _ DFS, é uma busca em profundidade. Então o que eu peguei? Aquele miolo e fui tornando ele idêntico a um algoritmo de depth first. Então basicamente, ó, aqui está a minha regra com backtracking, ou seja, aqui é a minha regra de parada. Em caso de sucesso ela vai parar, em caso de falha ela vai pular para cá. Vamos olhar aqui a questão do sucesso. Então se eu tenho num determinado nó corrente,
Vejam que eu poderia botar um elemento aqui a mais, mas eu quis neste momento simplificar o algoritmo, que seria um nó corrente. E aqui eu vou retornar a lista de solução, que depois nós vamos olhar onde está isso no programa main. Eu vou pegar o destino, que é a cidade de Blumenau, que é a condição de parada número 1. Eu verifico se o nó corrente é igual ao nó final. Opa, então se isso daqui passar, a lista de solução é nó corrente mais o caminho, ou seja, esse primeiro argumento que está vindo aqui na busca em questão. Eu olho todas as cidades, eu verifico o que? Se todas as cidades já foram efetivamente visitadas. Como é que eu verifico? Olha, eu olho o comprimento da lista de solução e olho o comprimento da lista de todas as cidades. Aquela lista lá que tinham as 7 cidades. Então aqui eu estou perguntando se a lista que eu tenho é igual a 7. Se eu tiver isso aqui, eu vou mandar escrever aqui um write básico aqui e imprima aqui uma solução. Em geral, não se escreve aqui, mas quando se está aprendendo tal, você tem que ir fazendo métodos de depuração e imprimindo parcialmente até que você vá encontrando os erros do seu problema. Então, poderia botar um ponto aqui e imprimir fora da chamada do busca em profundidade aqui. Muito bem, agora vamos aqui à parte recursiva. Essa aqui é a parte do aterramento e ele só diz assim, faça backtracking se esse negócio aqui ainda não chegar à solução. Ou seja, enquanto você não tiver uma solução, efetue o backtracking. Então, basicamente, ele continua assim, o nó corrente, H, o Hzão aqui, tem um caminho e aqui vai ser a solução. Esse aqui não vai mexer, porque esse aqui só vai mexer aqui nesse predicado da parada. Eu tenho que explorar um novo nó, um nó desse caminho aqui do Hamiltoniano para um novo nó, certo? Onde é que eu vou olhar isso? Na regra move nó. Vou verificar, aqui eu poderia verificar se há um problema de inconsistência, se esse nó aqui é válido ou inválido. Como ele gerou um novo nó, esse nó sempre vai ser válido, porque ele está lá na definição de arcos. Basicamente, eu preciso pegar aqui novo nó, e verificar se ele já não está aqui no caminho aqui. Então, se ele não é member, lembra do predicado lá que é pertence, se X pertence a uma determinada lista, aqui é um member, tá? Poderíamos ter usado o nosso pertence lá da seção anterior. Então, novo nó, se está dentro aqui dessa lista. Se ele não tiver, deu ok. Aí eu insiro um novo nó, ele passa a ser a cabeça da lista, vírgula, nó em caminho. Porque caminho é uma lista. Agora eu vou ter aqui uma lista grandona, certo? Com o novo nó sendo cabeça da lista. Então, vejam que o predicado, a estrutura do esquema de busca segue a recursividade que foi a seção 5. Segue os esquemas de lista, foi a seção 6. Ok? Muito bem. Agora eu vou mostrar onde este código está dentro do programa main. Eu não quis colocar aqui nos slides para não ficar sobrecarregado. Você pode abrir, para todas essas minhas explicações aqui, o programa se chama Hamiltoniano DFS. Eu tenho ele aqui aberto e já vamos ver aqui a parte que nos interessa aqui em questão. Tá ok? Então o programa main, ele está com alguns elementos a mais aqui que eu preciso esclarecer nesse momento. Às vezes as pessoas perguntam, professor, quero pegar o tempo de execução para fazer um levantamento estatístico. Então, ele tem esses dois predicados aqui, que se chamam Statistic Runtime e o número de backtrack. Origem, destino. Então eu peguei aqui origem, destino, que isso estava lá no miolo mágico da busca e rapidamente chamei aqui, busca DFS. Então, nesse momento o processamento é interrompido e ele começa lá, com a cidade que cidade vem aqui. A cidade de origem é Joinville, X Joinville. Depois aqui eu fiz um invert solução, um predicado para
pois a lista que vem aqui, ela sempre vem em ordem contrária, pois é um sistema de pilha, e na verdade eu quero imprimir na ordem de como eu saí de Joinville. Depois eu fiz um outro predicado aqui para escrever uma lista. Então todas essas funções, elas estão aqui embaixo, e depois vocês podem ir estudando em um determinado momento. Aqui eu olho a quantidade de cidades que eu visitei, claro, e aí eu encerro a estatística dessa maneira aqui. Aqui eu imprimo a ideia, porque o tempo está em milissegundos, um tempo de CPU que ele efetivamente levou para calcular, e eu também tenho aqui um tempo de quanto todo o PICAT foi, ele demorou para compilar o programa e executar o programa, e o número de backtrackings aqui, e encerro o programa. Eu sempre coloco uma mensagem aqui, ó, no caso o main ocorra uma falha, certo? Não é uma necessidade, não é necessário, mas acaba porque se aqui falhar, ele pula para cá e imprime essa mensagem aqui. Aqui nós temos o DFS, aqui nós temos as funções para imprimir lista e para inverter uma lista. Perfeito? Voltando, né? Então, executando esse código, nós temos lá PICAT hamiltoniano _ DFS. Ele já vai sair aqui a listagem completa na ordem das cidades. Só que saiu o que? Invertido, ó. Exatamente o contrário, porque Blumenau foi a última cidade que ele visitou, Brusque a penúltima, Joinville foi a primeira. Mas na verdade a solução, né, seria, ele foi de Joinville, foi a São Bento, Jaraguá, etc. Então a cidade, mandei imprimir a cidade inicial, o número de cidades e aqui as estatísticas até então. Se eu quisesse achar todas as soluções possíveis, né, há um predicado aqui, um find all, que você pode agregar lá no programa main, e ele imprime todas as soluções possíveis desse problema. Muito bem, a solução aqui em questão, né, foi essa daqui, ó. Ele vai a São Bento, vai a Jaraguá, vai a Luiz Alves, Itajaí, Brusque e Blumenau. Ok? Se ele viesse a Blumenau aqui, em um determinado momento antes, né, ele violaria a questão do problema, que era Blumenau vai ser a última cidade, pois ele vai chegar e vai parar lá. E ele não pode visitar Blumenau 2 vezes. Muito bem. Concluindo buscas, em suas considerações finais, nós temos a recursividade na modelagem de buscas define, eu já chamaria isto de uma metodologia de programar em lógica. Então, a maneira de como recursividade funciona é como fosse uma metodologia, e essa metodologia dá para resolver problemas complexos, como foi o caso aqui demonstrado no caminho hamiltoniano. O caminho hamiltoniano não é o caminho, o problema do caixeiro viajante. O problema do caixeiro viajante nós vamos resolver lá em programação por restrições. Essa área de buscas aqui, ela é ampla, tem muitas variações. Então, mais aquele núcleo mágico lá que eu escrevi em pseudocódigo de PICAT, você pode estender ele para outras estratégias e métodos muito facilmente. Praticamente todos os métodos de buscas fazem uso extensivo de listas. Então, listas tem que ser algo que tem que ficar para você muito claro como as listas funcionam. Então, no momento que se tiver o tempo inteiro se programando em PICAT, você tem que estar pensando em listas como sendo uma entidade mínima, né? Uma entidade mínima, de uma estrutura de dado mínimo. Tudo é lista. Então, no lugar de fazer uma operação simples, você tem que sempre estar operando um conjunto de valores, não somar 2 mais 2, mas sim você tem que estar pensando que esse 2 será agregado a cada um dos elementos dessa lista. Problemas complexos, né? Também nós temos outras técnicas para resolvê-los.
e que vai ser assunto já das próximas sessões. Nós temos aqui a próxima sessão será de programação dinâmica, que nós vamos usar os elementos da PD na área de planejamento, que vai voltar a esquemas de busca. E depois fecharemos o curso com programação por restrições ou CP, né? Constraint Programming. Ok? Muito bem. Fechamos assim a sessão de buscas e vejo vocês na próxima aula para programação dinâmica. Até lá e façam um bom proveito aqui da aula de hoje.